Olá, estamos aqui na seção 7 da Guanilha Boreal. Decência de Steroupe. Antes de começarmos com o OU, vamos respirar profundamente por alguns minutos. Inspirem e expirem bem devagar. E ao expirar, relaxem todos os músculos do seu corpo. Deixe que todas as tensões sejam eliminadas. E foquem no centro do seu coração. Para começar a sentir a energia inundando todas as células do seu corpo. A cada inspiração e expiração. Mantenha o foco na energia que sai do centro do seu coração. Eu sou o. Hoje, 27 de dezembro de 2022, para aqueles assistindo na data em que originalmente essa sessão foi ou está sendo pela primeira vez publicada. Hoje falaremos sobre a decência de Steroupe, uma energia que emana desse corpo celeste que forma as Pleiades, as reais Pleiades no céu. Nunca é demais reforçarmos isso, não estamos usando o termo as Pleiades aqui como um substituto, um nome que na verdade se refere a alguma coisa oculta. Não, são os reais corpos celestes nos céus, venerados ou realmente importantes para as civilizações antigas. Milhares de civilizações construíram monumentos apontando para as Pleiades e para outras estrelas ou corpos celestes importantes, e então não é de se admirar de que nesse evento em 10 partes, em 10 dias, que representa através do conhecimento o evento muito maior que está se transcorrendo desde o dia 21 de dezembro e para além do dia 31 de dezembro, estivéssemos então fazendo referência às Pleiades. Hoje eu tenho muito o que dizer, talvez não me haja o tempo suficiente dentro do tempo que foi alocado para esta sessão, mas a beleza de estarmos fazendo uma sessão dentro da Guanila Boreal é que a partir do momento que a Guanila, que esse evento celestial, fenomenológico começa a acontecer, o tempo começa a se comportar de maneira diferente. Então, mesmo tendo muito para falar e talvez não ter o tempo equivalente para falar tudo isso, por estar sendo feito dentro da Guanila Boreal, teremos o tempo suficiente, engraçadamente. Vocês devem estar vendo até um relógio fazendo parte da decoração desta sessão, à frente do corpo de Charlie, e logo logo vocês entenderão mais sobre o porquê esse relógio está aqui
Essa sessão marca uma nova fase dentro desse evento de aulas gravadas. Eu não sei se vocês foram suficientemente perceptivos, mas até a sessão 5, Charlie e Yara estavam com, digamos, vestimentas especiais, vamos colocar assim. E na sessão 6, eles estavam sem vestimenta alguma. Isso foi algo pedido por mim, passado para Charlie, e Charlie passou para Yara. E novamente hoje eles estão com roupas, vamos dizer, normais. Isso é para marcar realmente uma transição. As 6 primeiras sessões desse evento, elas fazem parte de um bloco construtivo de informações sobre a Guanilha. A 6ª sessão é a transição, então por isso que eles não estavam com as roupas das 6 primeiras sessões, ou usadas nas 6 primeiras sessões. E depois dessa transição, agora temos um segundo bloco de informações de 7 a 10, ou sessões 7 a 10, e por isso agora eles estão com outras roupas, e se manterão com essas pelo menos até a sessão 9. A sessão 10 estarão vestindo uma roupa diferente, pois ela será gravada nos Estados Unidos. Vocês devem estar se perguntando por que eu acho relevante passar essas informações para vocês. E passo essas informações pois tudo é energia. Tudo está construindo a experiência desse momento que estamos passando juntos. Por exemplo, a roupa das 6 primeiras sessões era Charlie usando um ponche peruano, e aqueles que acompanham o canal Merlin Sage sabem a grande relevância que o povo Inca teve esse ano em muitos dos materiais publicados no canal, e a relevância que o povo Inca ou outros povos associados a estes tiveram no canal do Merlin Sage. Estava tudo conectado com a Guanila. Talvez não ficará aparente qual é a conexão entre o evento da Guanila com o Amorlin Sage e o Círculo do Raio Rubi, que é uma criação, uma extensão do Círculo Carmesim, terem achado necessário trazer essa temática, mas com o tempo perceberão as relações. Então Charlie estava com esse ponche peruano, a Yara estava com uma roupa preto e dourado, e também um tipo de ponche, não é um ponche necessariamente peruano, mas um ponche aveludado, bem confortável, mas que também traz muito calor. E eu não vou dizer porque essas foram as escolhas das roupas. Em certo sentido, eram as roupas mais destoantes que eles tinham no seu guarda-roupa e que denotavam aquela sensação: isso deve ser usado apenas em ocasiões especiais, ou cairia bem numa ocasião especial, mas na verdade tem um outro motivo. E a nível de energia, vocês estarão recebendo nesse momento o porquê aquelas vestimentas foram as utilizadas para as 6 primeiras sessões. E poderão também perceber o mesmo da questão das cores utilizadas nas vestimentas da sessão 6. E agora, das cores sendo usadas para as sessões reminiscentes ou remanescentes, que são de 7 a 9. Então, eu chamo a atenção de vocês para o tipo de vestimenta que esses mediadores que a Charlie e Yara estão usando. Por quantas sessões eles usaram essas vestimentas, as cores das vestimentas, pois eu quero trazer vocês para um entendimento muito profundo de como a energia influencia a composição de tudo que vocês recebem em suas vidas, e não seria diferente com a produção desse material. Então, trazendo vocês para essa percepção mais atunada, mais aprofundada da energia, eu quero que a Yara mostre agora o desenho dos 3 grupos de 6 circunferências cada, que formam o sistema 666, ou a roda de Sansara, pois no início da sessão passada ela exibiu o desenho correto, só que ela marcou errado um dos nomes. Na verdade, ela deixou de marcar um dos nomes, a orla ou a circunferência certa. Então agora ela vai mostrar esse desenho corrigido.
Pode distanciar um pouco mais, Yara. Isso aqui está bom. E vocês receberão o PDF. O PDF, já que receberam na sessão 6 de ontem, já está com o desenho corrigido. Já é este desenho que está lá no PDF, e não o mostrado de fato na sessão 6. Então, de qualquer maneira, se houver alguma confusão, resolvemos mostrá-lo aqui também no início da sessão 7. Muito bem, Yara. Muito obrigado. Então, hoje eu preciso falar de 3 grandes coisas. Eu preciso falar, e eu acredito que pelo menos talvez uma dessas 3 coisas não será de fato dito nessa sessão, será puxada para a sessão 8, muito provavelmente. Mas eu tentarei falar nessa sessão. Eu preciso falar com vocês sobre os efeitos da guanila boreal. Vocês agora já estão no 7º dia da guanila. Agora é uma hora boa para falarmos de efeitos que já estão acontecendo e que vocês conseguirão ligá-los à data de 21 de dezembro. Vocês irão olhar para trás e dizer, isso é verdade, isso começou a acontecer depois do dia 21. Então vocês podem anotar nos seus cadernos. Eu vou pedir até para a Yara anotar aqui também. Você tem um caderno, Yara? Yara, você pode anotar nessa folha branca, nesta parte, isso, atrás. Então nós vamos falar hoje nessa sessão sobre efeitos da guanila boreal. Nós vamos falar também sobre aquelas 4 ou 5 coisas que Charlie, acho que foi na mentoria desse mês, aquelas 4 preparações, 4 ou 5 preparações, que Charlie falou que só seriam fornecidas aqui no evento gravado da guanila boreal. Ele falou isso na mentoria desse mês. Vocês já receberam as outras, que eu as reforcei na sessão 1, nada de altares espirituais, nada de conversas espirituais, e agora, na 7ª sessão, vale a pena falarmos sobre as outras 4 ou 5 preparações. Então, falarei sobre isso também, efeitos da guanila boreal, as outras 4 ou 5 preparações para continuar a atravessar a guanila boreal. Lembrem-se, dia 21 foi apenas o estopim desse evento, não o fim dele. Ainda estamos dentro dele. E a terceira coisa que eu quero falar, além do próprio tema, que é a decência de Sterolp, ou de Sterolp, a terceira coisa que eu quero falar é o que muda com a guanila boreal. Mudanças causadas pela guanila boreal. Em certo sentido, nas sessões anteriores, nós já falamos, pincelamos coisas que caem em um desses 3 grupos, mas agora falaremos mais acentuadamente sobre essas coisas. Então, é bom que vocês respirem profundamente nesse momento. Para que nós possamos adentrar nesses 3 pontos. E na sessão passada, pode colocar aí o 4º ponto, Yara, que é perguntas e respostas que Saint Germain, na verdade, um aspecto dele, Saint Benjamin Germain, recusou responder para aqueles que enviaram perguntas para um outro evento desse canal, o Entrenária, mas eu gostaria de, então, assumir essas perguntas e responder por ele essas perguntas. Eu não posso garantir que as minhas respostas serão exatamente as respostas que Saint Germain daria, mas não importa. O que importa, acredito eu, é que vocês terão uma perspectiva sobre qual seria uma possível resposta para cada uma das perguntas enviadas. E, às vezes, é melhor ter uma resposta do que não ter resposta alguma. E nós também falaremos, veja quantas coisas temos para hoje, a 5ª coisa que a Yara pode anotar. Vamos falar de fato sobre a decência de Sterolp e como essa temática se conecta com os 4 primeiros pontos. Na verdade, você pode pôr um ponto 6, que na verdade é o ponto 0. Ele é meio deslocado desses 5 primeiros pontos, que é falar um pouco sobre a minha natureza. Por que é ou que está aqui, por que não é um mestre ascenso, como Saint Germain, ou outro ser iluminado que poderia estar aqui dando essa aula. Porque sou eu e não eles. Então a natureza de ou, a natureza de mim mesmo. Na verdade, esse briefing que estou passando agora, esse cronograma
essa lista de prioridades do que ainda precisamos falar antes do final desse evento, é mais provavelmente a nossa lista de prioridades para as próximas 3 sessões, na qual essa está inclusa, do que algo que cobriremos completamente, unicamente na sessão 7. Muito bem, você quer repetir para eles os 6 pontos? Se alguém teve dificuldade de anotar, você pode repetir, Yara, por favor. Primeiro ponto, efeitos da guanilha boreal. Segundo ponto, preparações, de 4 a 5 preparações. Ponto número 3, mudanças causadas pela guanilha boreal. Ponto número 4, perguntas e respostas que foram feitas a Sam Benjamin Germain e ele não respondeu. Número 5, decência de Sterope. E número 6, a natureza de Ou. Qual desses 6 pontos você, canalizando a energia dos nossos espectadores, qual desses 6 pontos você está mais animada para mergulhar na explicação do mesmo? A decência de Sterope. Pois muito bem, é com essa que iniciaremos. Geralmente, eu começo do fim para o começo. E isso quer dizer, e isso em todas as outras sessões, isso quer dizer que às vezes o tema da sessão, que deveria ser a primeira coisa a ser falada, é a última coisa que eu falo. Nessas gravações, às vezes me sobra pouco tempo para falar sobre ele. E aqui, apesar de esse próprio tema eu ter colocado como sendo o 5º ponto, na verdade essa lista deveria ser do número 5 para 1. E é então como eu farei agora. Eu falarei primeiro sobre o ponto 5, decência de Sterope. Talvez leamos as perguntas e respostas, depois iremos para mudanças causadas pela guanilha boreal, outras 5 ou 4 preparações para o evento fenomenológico, também chamado de guanilha, e os efeitos da guanilha. E como eu disse, o ponto 6, a minha natureza, é um ponto meio à parte, que pode pipocar aqui e acolá conforme prosseguimos. Muito bem, então hoje eu vou começar do início para o final, apesar de esse início eu ter alocado ele como sendo quase o final na lista que eu passei para vocês nesse momento. Vamos falar sobre a decência de Sterope. Decência. O planeta Terra, antes da guanilha, era um planeta, e aqui estou usando a palavra planeta de maneira intercambiável com a palavra humanidade. Então, é um substituto para a palavra humanos ou humanidade. O planeta Terra, antes da guanilha, era um planeta dessensitivado. Dessensitivo. E dessensitivado ou dessensitivo, aqui também uso intercambiavelmente para se referir a sem decência. Era um planeta ou uma humanidade sem decência. E por que eu digo isso? Ao que eu me refiro quando eu faço esse tipo de afirmação? O que essa afirmação de fato quer dizer? Um planeta dessensitivado, dessensitivo, sem decência. É indecente. Não é belo. Não é educado, eu diria. Você estar numa órbita de existência ou num plano de existência, como vocês humanos estão, e você não entender minimamente como esta orbe ou esse plano existe. Eu quero dizer esse plano de existência. Isso é uma falta de decência. Vocês talvez não entenderão imediatamente porque eu falaria que isso é uma falta de decência, pois vocês afirmarão, como já ouviram em vários outros materiais desse canal, de que assim vocês foram entretidos, assim vocês foram ensinados ou feito uma lavagem cerebral em vocês desde a tenra idade para que
seguissem o que o status quo, o sistema quo dá a vocês e nunca questionarem ou irem além do que pudesse estar girando ou existindo concomitantemente na mesma dimensão que habitam. Mas a questão é, independente do que o sistema os alimentou, independente de com o que o sistema os alimentou por tanto tempo, houve uma escolha. Houve uma escolha, tanto do ponto de vista do físico, daquela primeira vez em que você quebra, por exemplo, a regra da sala de aula onde você está, e então você vê que o professor de fato não estava blefando e ele lhe dá uma punição, lhe leva para a diretoria, ou em épocas ou décadas passadas lhe colocaria na quina de uma das paredes da sala com aquele chapéu escrito burro, e aí você começa a entender de que há reais consequências se você burlar as regras sociais, os condicionamentos sociais, as expectativas sociais. Então, naquele momento, talvez não seja um momento de um evento único, mas uma série de pequenos ou eventos medianos, e a reunião de todos esses seria esse momento ao qual eu me refiro. Você fez uma escolha de você dobrar o joelho, de você abaixar a cabeça para um sistema que você nem entendia muito bem porque estava lá, mas estava lá e você não ia querer perder o tempo em entendê-lo, como ele veio a ser, porque ele se estabeleceu. Era mais fácil simplesmente ir com a manada. Então, ali começou a falta de decência. Sim, podemos ir também para o âmbito de... No plano espiritual, você queria voltar à Terra, você sabe que aqui é assim, você sabe que no planeta Terra haverá dificuldade de você viver com a expansão perceptória que você tem fora dela, ou no geral deveria ter, a não ser que antes de encarnar você estivesse numa camada próxima da Terra cuja consciência era muito baixa, e você ainda assim escolheu vir viver essa limitação. Mas não importa, mesmo no entre vidas, com um objetivo em específico. Eu quero nascer em determinada família, onde os familiares são intolerantes, ou eu quero nascer em algum país onde há uma autoteocracia ou uma teocracia. Não importa, tudo isso vem de uma falta de decência. É indecente, é inapropriado se limitar a este ponto, a esta magnitude. E por isso que na Guanila Boreal é a hora em que, particularmente os seres humanos acordados, podem recobrar essa decência, esse autorrespeito. Muitos de vocês, como a maioria de todas as crianças humanas, nos primeiros anos de vida, tinham amiguinhos invisíveis. Poderiam ser fadas, duendes, algum outro ser invisível, ou poderiam ser pessoas, outras crianças invisíveis, o que quer que seja. E por que isso acontecia? Pois vocês estavam ainda mais abertos para as outras orbes. E os seus amigos do lado de lá vinham brincar, se relacionar com você do lado de cá. Por volta dos 4, 5 anos, essa abertura que dizia respeito unicamente entre você e o lado de lá, algum fio, algum cordão de comunicação, começa a ser afrouxado. Começa a ser... afrouxado em certo sentido também, começa a ser apertado. E essa energia que passava por esse tubo de comunicação começa a ser afrouxada, ela começa a se dispersar, não vir mais pelo tubo, até que o tubo já não recebe mais nenhuma energia ou passagem consciencial do outro lado, e um dia você não vê mais os seus amiguinhos. Então, entre 4 e 5 anos, esse tubo começa a ser diminuído, começa a ser fechado, a energia dele começa a ser dissipado, e você já não consegue mais olhar o que está do outro lado. E não só não mais olhar, aqueles que estão do outro lado não conseguem atravessar esse tubo de comunicação e vir ter com você. Então, essa falta de decência começa por volta dessa época, 4, 5 anos.
Onde os pais já começam a ralhar com a criança, não existe essas coisas, pare de acreditar nisso, ou a criança começa a tomar uma percepção de que outros ao redor dela, em sua maioria os adultos, não veem essas pessoas, não veem essas criaturas fantásticas. Então, eu diria que entre 4 e 5 anos, essa falta de decência começa a se impor sobre a vivência da criança, e lá, por volta de 7, 8 anos, talvez já nos primeiros anos da escola, ou algum incidente entre você e o seu amiguinho, quer seja um amigo de escola, um amigo de rua, começa a inculcar na criança de que ela precisa prestar bem atenção ao que está no físico, pois senão ela pode sofrer retaliações, ela pode sofrer com situações que, por ela não ter prestado atenção suficiente no que acontecia ao seu redor a nível físico, ela então se depara com essas coisas desagradáveis. Então, as crianças começam a focar cada vez mais no que pode ser tocado com as mãos, no que pode ser visto com os olhos, no que pode ser sentido com o nariz e ouvido com os ouvidos, e esse foco de energia em estar plenamente sincado à realidade encarnada na qual de fato vieram para estar, acaba fazendo elas se dissociarem ou perderem o interesse por aquele canal que estava em grande parte aberto nos primeiros anos de vida. Então isso é uma falta de decência, e eu falo isso do ponto de vista espiritual, dos seres que olham para vocês encarnados nesse planeta. A falta de decência é se limitar a essa tamanha magnitude de adormecimento e compressão e comprimimento. Pois, mesmo se você não tivesse um nível de consciência suficientemente grande no entrevidas, preparando uma encarnação, alguma parte muito profunda de você... e deixa eu rebobinar um pouco isso. Mesmo que no entrevidas, ao preparar a sua encarnação para esta vida, você talvez estivesse num lugar do entrevidas, onde a densidade lá era de baixa consciência. E você, então, por conseguinte, até mesmo estava lá porque tinha uma baixa consciência. Então, esses dois fatores influenciariam no tipo de vida que você escolheria planejar. Mesmo nesse caso, e obviamente você planejaria um objetivo, sei lá, eu quero ser um Narcos, um Pablo Escobar, construir um dos maiores cartéis de drogas e de tantas outras coisas nas Américas. Ele planejou isso para a vida dele, estou dando apenas um exemplo, por um baixo nível de consciência, e por, antes de encarnar na vida em que foi Pablo Escobar, também estar num nível consciencial baixo, numa densidade espiritual da Terra baixa. Mesmo nesse caso, todo ser que se encontra nessa situação, que são milhões e milhões de humanos que encarnam a todo momento na Terra, vocês sentiam profundamente de que estavam vindo na Terra mais do que apenas para uma nova experiência de evolução, de crescimento pessoal. Vocês, no fundo, estavam vindo na Terra para fazer o grande teste dos testes. Como estar num lugar imensamente comprimitório, de compressão, de pressão, e não dobrar o joelho. E não aceitar essa compressão, essa pressão, essa constrição. No fundo, vocês sabiam que vocês estavam vindo aqui para verem se vocês conseguiriam manter uma consciência minimamente expandida, porque veja, mesmo o ser desencarnado mais inconsciente que existe, e existem bilhões, por ele estar desencarnado e estar no plano espiritual, ele ainda tem um mínimo de consciência um pouco maior do que qualquer ser encarnado. Pois ele tem uma periferia de visão maior. Ele tem uma perspectiva maior das coisas por estar fora da carne. Então, assim, no fundo você sentia, independente do que você estava planejando no seu plano encarnatório, você sentia, como todos vocês sentiram em algum momento, e particularmente antes de encarnarem nessa vida, de que a ideia da Terra era encarnar e ver o quanto eu resisto, ou por quanto tempo eu consigo resistir às investidas das energias da Terra em me adormecer, em me manter pequeno, em me manter comprimido, em me manter em contenção.
Na verdade, nem importava muito o que quer que você fosse viver. Isso pode ser colocado de outra maneira. Na verdade, muito profundamente vocês sabiam que vocês estavam vindo aqui para deixar um caminho de migalhas de pão, se eu posso assim colocar, para os próximos que encarnariam depois, viriam anos, décadas e séculos depois de vocês, sobre como estar na Terra sem se deixar ser afetado pelas energias da Terra. Vocês estavam, todos os seres humanos encarnam, mesmo que eles não saibam disso, e você também não sabia disso em muitas das vidas que planejou. Você encarnava para deixar um modelo para as pessoas. Independentemente de quais experiências você estaria passando para construir esse modelo, de que elas não precisam aceitar o que lhes é dado, de um ponto de vista da narrativa física. Elas não precisam aceitar quando um governo diz: vocês ficarão presas 4 e 5 meses nos seus apartamentos, sem poderem sair para comprar comida. Então, se você não fez um estoque o suficiente, fazer o quê? Ou se você ficar doente, não pode ir no médico, como está acontecendo na China agora. A pandemia já foi embora em boa parte do mundo. E lá os chineses ainda vivem num lockdown, quase em todas as grandes cidades, como se essa ainda não tivesse passado. Então, entende? Vocês vieram aqui na Terra para deixarem o modelo para os outros. Não, você não precisa aceitar quando um governo faz isso. Não, você não precisa aceitar quando o seu pai e a sua mãe querem governar da sua vida como se fosse a deles. Tudo bem, quando você é de menor, talvez... e de menor, legalmente falando, talvez eles tenham que, até por serem mais vividos, determinar aonde você vai, ou saber aonde você está, pois isso pode ter implicações reais a nível jurídico. Eles podem ser implicados, mas assim, a partir do momento se houve uma boa... Eles podem ser implicados judicialmente, mas assim, a partir do momento que você começa a ter uma consciência, lá com seus 14, 15 anos, uma certa persona... e se foi montada uma boa relação entre vocês, eles devem, devagar e progressivamente, irem laceando, vamos dizer, o número de atribuições que eles tinham, que na verdade formavam aquela aura da responsabilidade que, como pais, eles têm sobre você. Eles deveriam ir dando a você mais liberdade, não o contrário, mas o que nós vemos hoje em várias famílias no planeta Terra. Parece que quanto mais as pessoas vão entrando nessas idades, os pais sentem que estão perdendo o controle, pois os pais não criaram os filhos, para os filhos se autogovernarem, e os pais criaram os filhos para eles projetarem todas as suas frustrações e para usarem os filhos como aquele mecanismo, em última instância, aquela última reserva, o mecanismo onde eles podem exercer o controle se todo o resto em suas vidas estiverem falhando. Então, é sobre essa decência que nós estamos falando aqui, a decência que não existe nesse planeta. Eu diria que é indecente você descer daqui, independente até mesmo desses objetivos belos, deixar uma migalha para os outros, de que eles não precisam se dobrar, de que eles não precisam achar que o que está fora, o que quer que seja, é maior do que a sua vontade interior. Mesmo com todos esses belos objetivos, eu diria que é indecente descer nesse planeta. É totalmente indecente, é uma falta de decência. E é bom vocês reconhecerem isso. É indecente também, uma vez já que se está aqui, você então nem conseguir cumprir com o plano de alma que você fez. É indecente, principalmente se você, que é o caso de muitos de vocês planejaram uma boa encarnação para essa vida, que é a vida em que vocês viriam, ascenderiam, iriam se deslimitar, vocês ainda ficarem jogando o jogo, terem as atitudes de qualquer outra pessoa que não veio para liberar, para destrancar essa deslimitação. Tudo isso é indecente, é a falta da decência. O que você está achando da minha explanação sobre a decência e Agachambu Norawa? Muito boa, muito interessante.
É incoerente, né? A gente fazer um plano, vir cumpri-lo e chegar aqui, não aceitá-lo ou fazer tudo o contrário e ainda resistir e achar que tem outras pessoas que planejaram coisas diferentes e que não estão de acordo com o que a gente quer, o que a gente pensa, simplesmente porque a gente não se recorda do próprio plano que fez e que veio cumprir. Muito interessante. Isso é uma grande indecência mesmo. E eu digo ainda mais, é indecente a não manifestação da decência. Coisas, por exemplo, como você achar que está tarde demais para ascensionar, pois você já viveu quase meio século. Ou você, mesmo sabendo que a ascensão é real, ainda assim, no final da sentença, dizer: não, mas eu ainda vou continuar neste casamento. Não, mas eu ainda vou continuar fazendo a minha dieta, tomando aqueles meus sucos, aqueles sucos horríveis com frutas e ervas que eu nem gosto de tomar, pois eu preciso manter a saúde do corpo físico. É indecente você dizer: não, a ascensão é a coisa mais importante na minha vida, mas você ainda valoriza extremamente os laços familiares. Se, por exemplo, há um conflito, há a data de um evento espiritual, ou que você fará algum movimento energético, ou que você dedicará para por exemplo, o evento do canal Merlin Sage, e, por exemplo, a festividade com a família, você geralmente não escolhe já de primeiro lugar: eu farei o evento espiritual. Não, você... isso é normal do ser humano. Você quer arrumar uma maneira em que possa participar dos dois. Pois pra você parece que é natural. Não, tá tudo bem se eu puder encaixar os dois em datas diferentes ou em horas diferentes do mesmo dia, e você não percebe, você está sendo indecente. São escolhas que aparecem na vida para ver ao quanto da indecência você ainda está... a expressão certa, Charles está procurando outra maneira de organizar essa ideia. É indecente você... essas escolhas vêm, acontecem, essas coisas conflituosas acontecem às vezes, essa convergência de horários, conflito de horários na programação, às vezes acontecem para você se perceber o quanto você ainda está se apegando à modalidade da indecência. Não há mais nada para você fazer nesse mundo. Isso é decente. Vire para você e diga: você agora está num evento pago que está apenas explicando coisas de um cunho metafísico, espiritual e energético que está acontecendo no planeta inteiro. E vamos reconhecer isso. Você pode reconhecer isso. Não há mais nada para você fazer aqui na Terra. Pronto. Ou falou, você reconheceu: foi uma indecência descer aqui. Não, eu não precisaria ter descido aqui para ter essas experiências. Desci aqui e nem as experiências que eu me propus a ter estou tendo. Ou estou tendo de maneira completa ou digna. Estou sempre distraído com alguma coisa. Nunca, quando algo de cunho espiritual e energético está em contraponto a alguma coisa, alguma necessidade da minha vida, eu já penso imediatamente: não, é esse primeiro. Se esse daqui coincidiu de acontecer com algo espiritual, ruim para essa segunda coisa, não irei fazer. Você sempre tem que mentalizar, você sempre tem que pensar, tentar fazer os dois funcionarem para você. Isso é indecente. Você quer perpetuar o jogo em certo nível. O jogo de manter-se acreditando de que você é uma parte integrante desse sistema Terra. Você, mesmo naquele nobre objetivo que eu disse, você veio ao sistema Terra para deixar uma trilha, um caminho de migalhas de pão, ou um modelo de que um ser pode descer aqui e ele pode mostrar para os outros, através da vivência dele, de que nós não precisamos aceitar o que o mundo físico está alimentando para nós, ou de volta para nós como a verdade, ou como as coisas têm que ser. Mesmo aquilo, mesmo naquela...
com esse nobre objetivo, eu diria que ele é indecente, mesmo bem intencionado, porque é a ideia de que você veio mudar o sistema Terra. O sistema Terra não precisa da sua ajuda, não precisa do seu modelo, não precisa do seu exemplo. Ele tem os seus próprios ciclos e ele tem que decidir se transformar de dentro para fora. E a Terra, o planeta geológico, agora decidiu se transformar, com as suas muitas camadas energéticas e espirituais que o encrubunham. Isso quer dizer que montam toda a metalicidade dele. Isso quer dizer que montam todas as camadas adjacentes que formam como uma casca ao redor desse planeta. Ele decidiu receber mais luz. No final, vocês vieram por várias vidas aqui tentar mudar o planeta, tentar mudar a humanidade, fazer a humanidade ver mais da consciência e não adiantou nada. Eles só irão ver agora porque não é uma decisão nem deles. Não tem nada a ver com todo o trabalho que você fez em várias encarnações. Tem a ver apenas que a Terra resolveu abrir os seus poros e receber mais luz. Então veja, mesmo aquele objetivo nobre, que é aquela coisa que todos sentem muito profundamente, independente de com qual nível de consciência estão preparando uma encarnação, uma nova encarnação, mesmo esse motivo nobre, ele é indecente porque ele sempre foi desnecessário. Apenas o planeta pode se transformar quando ele desejar se transformar. E é isso que estamos a observar agora na Guanila Boreal. Então, como nós trazemos a decência de volta? A decência será necessária desse ponto em diante. A decência será extremamente necessária. Aceite, não há mais nada para você aqui na Terra. Não há mais nada para você aqui na Terra. Você não tem mais nenhuma responsabilidade aqui na Terra. Sim, inclusive de criar o seu filho. Isso não é o mesmo de que você não... Isso não é o mesmo, não deve ser entendido como o mesmo, de que você não criará mais o seu filho. Ou a sua filha. Ou o seu enteado, ou quem quer que seja. Isso não quer dizer que você não aparecerá mais às 9 da manhã lá para bater cartão no seu trabalho, ou não entregará os trabalhos da sua profissão na data. Ou dentro do deadline. Eu estou apenas dizendo, você estará fazendo isso, mas você não está mais sob a responsabilidade de fazer isso. É você ter essa ciência de que você não está fazendo nada por responsabilidade. Isso é decência. Você está fazendo apenas porque é uma experiência. Isso tem que se encarar em muitos níveis. Então eu convido vocês agora a vocês dizerem: não há mais nada para mim na Terra. Na verdade, nunca houve nada para mim na Terra. E em grande parte eu vim à Terra para me tocar de que nunca deveria ter vindo a ela. Mas de alguma maneira eu queria ter esse contraste entre vir para cá para achar que tinha algo para mim e descobrir no processo que esse algo para mim era eu todo esse tempo. Isso ajuda você a ter a perspectiva correta sobre quando tragédias acontecem em sua vida. Você perde um filho, você pega uma doença, você fica resfriado, você tem uma briga enorme na família, você não tem dinheiro, a lista é longa. E quando essas coisas acontecem, você toma a responsabilidade. Quando você fala, por que isso está acontecendo? Primeiro há um choque, uma surpresa, há uma vontade de entender, correto? É você já tomando a responsabilidade pelo evento. Quanto mais você se engaja com o que está acontecendo, mais você está tomando a responsabilidade. Você está dizendo, sim, isso é meu, traga para cá. Eu preciso destrinchar. É como abrir um belo presente de Natal. Passamos pelo Natal agora recentemente. Com aquele belo invólucro, aquele belo papel de Natal. E você querer desmanchar aquele enfeite, aquela decoração e explorar cada parte do presente. Quando coisas ruins acontecem, não tomem responsabilidade por elas. Não tente entendê-las. Não tente entendê-las. Não tente criar pontos, conexões, referências. E isso é contraditório, pois em algum ponto do caminho ascensional, vocês têm que fazer essa autocrítica, fazer muita escrita
advinda de uma auto-observação interna, como as coisas se constituíram na sua vida, como elas se configuraram, porque você tem certos padrões, e talvez ainda continuarão por mais um tempo, mas saiba, para onde você está indo, e a Guanila vai proporcionar isso, você não precisa se autorresponsabilizar por nada. E nem permitir que outros o responsabilizem por qualquer coisa. Você está aqui. Ponto. Mas você está lá. Com toda a consciência imperante de lá, que não está apenas restrita lá. Ela também está passeando por aqui. E esta sim é sua única responsabilidade. Sua única responsabilidade é se tornar responsável por andar imerso nessa consciência. Esse é o real sentido da decência. Essa consciência maior, quero dizer. É o mesmo, se eu fosse falar em termos bem diretos, sua única responsabilidade, se você ainda não havia percebido isso, então eu vou dizer na Guanila, sua única responsabilidade é estar no estado de Deus, que é o mesmo que esta consciência. É estar no estado de Deus. E estar no estado de Deus é o mesmo do que amar a Deus. Não são coisas diferentes. Você entra no estado de Deus, e aí porque você está no estado de Deus, no estado da divindade, você ama a divindade. Não, você está no estado de Deus e você se ama. Então você ama Deus. A decência de Sterop é o colapso, é o implodimento de tudo aquilo que dentro de você coloca certa coisa, determinada coisa, ou evento, ou circunstância, ou crença como uma responsabilidade. Tudo é simplificado. Tudo é resetado. Os ponteiros voltam à hora zero. E qual é a hora zero? Deus há. Deus sou. Em Deus estou. Deus há. Deus sou. Em Deus estou. Essa é a única responsabilidade que existe. Você reconhece Deus. Este se reconhece dentro de você. Você o é. E você está na experiência desdobrativa dele. Alguns de vocês ainda querem levar uma vida humana. E alguns de vocês, quando ouvem tudo isso que é dito no canal Merlin Sage, ou que Saint Germain fala, e eu agora, ou que nem sou um mestre ascenso, estou falando, vocês falam, tá, mas eu ainda estou num corpo humano. Mas eu ainda, no fim do dia, me relaciono com humanos. Eu ainda tenho que voltar para minha casa com o meu marido chato e controlador. A consciência que você deve carregar não tem nada a ver com em qual corpo você está. Novamente, você se baseando no exterior. A consciência que você deve carregar não tem nada a ver com o corpo no qual você está, na situação na qual você se encontra. Deus não precisa de uma situação ideal. O ideal seria estar fora desse corpo defasado e cheio de problemas. Independente, mesmo que ele seja saudável, já falamos das coisas indignificantes em sessões anteriores, referentes à biologia humana. Mas Deus não precisa de algo ideal, pois Deus é a causa ideal em qualquer espaço ou circunstância na qual ele se encontra. E você realmente acredita que você é Deus? Alguns de vocês não conseguem dizer, eu sou grande, eu sou imenso, eu sou maravilhoso. E se eu continuar expandindo essas frases, se eu pedir para vocês falarem, todos os seres humanos devem me adorar, muitos de vocês cairão no moralismo e falarão, não, isso é pensar grandiosamente demais de mim, isso é perigoso. Não, você é Deus, você não exige adoração, mas você sabe que em certo nível você merece essa adoração. Não é que você sairá agora e você criará um culto, um espaço onde as pessoas adorarão a Maria Helena dos Santos. Não.
Mas você sabe que você é merecedor. Não precisa existir algo externamente. Você sabe. Se você realmente quer ancorar essa experiência de Deus, você tem que estar disposto a receber e a conviver com tudo que essa experiência traz. Pessoas lhe tratarão às vezes como se o estivessem adorando. E isso é perfeitamente aceitável. Você não é Deus. A profissão de Deus é assim, ele tem que ser adorado. Ele será adorado em algum momento. Ele também será odiado muitas vezes. Ele também será desprezado muitas vezes. Ele permanecerá inviolável, imovível, quando as pessoas quiserem que ele resolva os problemas delas. Então você precisa aceitar o seu papel de Deus. É o único papel que você sempre teve. Essa é a única responsabilidade. E qualquer outra coisa que esse mundo físico, durante várias encarnações, tenha dado pra você, como coisas mais importantes, como coisas maiores, como coisas mais relevantes, como coisas mais primordiais, como coisas mais imediatas e urgentes, são indecências. Não trazem a real decência, pois estão lhe distanciando dessa única responsabilidade. Ser Deus a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Esse é o resumo de todo o caminho espiritual. Ser Deus. E será cobrado de vocês, eu não digo de alguma consciência superior, algum espírito desencarnado, as energias os entabularão, empurrarão vocês para que vocês, agora, as energias da Guanila, para que vocês se portem de uma maneira que seja digna de Deus. Então, se você acha tudo isso daqui bonito, se você ouve tudo isso, mas se você sai daqui e você grita com seu filho ou com a sua filha, ou você discute com seus familiares, ou você se sente um merda porque você não tem dinheiro, ou você critica a sua aparência, o seu corpo, para você se sentir bem numa câmera, não é, Yara Shamunadawa? Tem que ter um monte de pó na cara e toda essa mentira que vocês colocam nas suas caras, principalmente as mulheres. Então você ainda tem essa noção, essa necessidade de se apresentar de uma certa maneira para os outros. Isso é indecente. Não é o que Deus faria. Andem decentemente no caminho. A Guanila Boreal irá primeiramente a vocês que já estavam acordados antes da Guanila. E farão vocês se depararem com situações em que terão que se comportar como nada menos, nada mais do que Deus. E se em algum ponto daquela circunstância você quiser resortar, isso quer dizer, você quiser se acabrunhar, você quiser se diminuir e voltar para alguma justificativazinha, ai, mas eu não posso fazer isso, indecente, indignificante. Será um planeta de deuses daqui para frente. Não de mundanos e imundos espiritualmente. Você é imundo espiritualmente. Quando você tem justificativas, quando você tem saidelas, isso quer dizer maneiras de você escapulir, de você fugir dessa única responsabilidade, de você não viver a sua expressão máxima. Fugir delas, escapa delas, justificativas, dramatismos, dramaticidades. Às vezes a sua dramaticidade se apresenta até como um aparato se disfarça ou se apresenta como um aparato de aprendizado, as próprias perguntas. Você quer ficar às vezes entendendo um pontinho tão pequeno e você está perdendo todo o resto. Você quer se manter pequeno, vocês mesmos, vocês se levam para um espaço de pequenez a todo momento. É tão natural, já está tão introjetado, já está tão no seu sistema, mas esse não é o seu real sistema. É como Jesus uma certa vez disse: coam um mosquito e engolem o camelo. A pergunta agora dessa sessão é: qual é o chamado? Qual é o chamado?
apresentado para os ascensionantes diante das energias da Gonila Boreal. A responsabilidade de ser Deus. É a maior responsabilidade do universo, mas eu lhe garanto, é a menos pesada. É a mais leve. Muito bem. Eu acho que falei o suficiente sobre esse tema. Há outras coisas que eu poderia evocar aqui. Mas, caminhando para a Altana Celestial, não poderão ser menos do que Deus. Não poderão querer se comportar novamente dentro da caixa onde foram postos, aonde vocês se colocaram. Deverão ser Deus. Será a única escolha para os que já estavam acordados antes da Gonila. É uma escolha que só se faz uma única vez e você permite que ela se desdobre. E o que aparecer no meio do caminho, na hora de mais uma sessão de desdobramento da mesma, o que aparecer no caminho para atrapalhá-la, você corta fora. Você simplesmente corta fora. Você a incinera com os olhos da compreensão. Você tem que deixar todos os seus sonhos morrerem. O do relacionamento, o de uma boa profissão, o de um bom relacionamento com seus vizinhos, o de viajar, o de querer esbaldar e conhecer o planeta. Você tem que deixar todos esses sonhos morrerem. Pois todos esses sonhos são sonhos, digamos, menores, são sonhos individualizados. Um existe a parte do outro. Você precisa deixar todos esses irem embora, pois esses estão ocupando o único real sonho do humano: ver-se em Deus. Deus ver-se em você. E quando estiver nesse sonho, todas essas coisas, se forem decentes dentro do sonho de Deus, esse é o único sonho que deve viver. Se essas coisas forem decentes dentro do contexto do Deus que será, elas estarão lá. Elas se cristalizarão, pois Deus sempre está no controle absoluto da sua experiência deidica, divínica. Vocês às vezes choram por coisas que não aconteceram na sua vida. E não aconteceram na sua vida porque naquele estado de consciência, um estado indignificante, indecente, aquela coisa nunca poderia se sustentar por muito tempo. Teriam recebido, vamos supor que tivessem recebido, sem uma mínima consciência de Deus. Aquilo teria ido embora assim. E talvez teria ido embora, e embora permanentemente, sem possibilidade de volta. E vocês choram. E vocês não entenderam. Não foi uma questão de algo que não aconteceu e vocês ficaram orfanados, ou de uma coisa que aconteceu parcialmente e foi destruída ou foi finalizada. Tinha apenas a ver com a consciência. Tem certas coisas que vocês querem na sua vida que estão diretamente atreladas à sua divindade. Elas só podem acontecer na sua vida se você for Deus. Você sabe por que a maioria dos casamentos nesse planeta terminam do jeito que terminam? Em batalhas legais, em brigas, em violência sexual, moral, emocional, psíquica, em ameaças, em divórcios milionários, em guerras diante do juiz que duram anos, porque relacionamentos é uma das coisas que todas as almas que encarnaram nesse planeta atrelaram à divindade delas. Você só conseguirá ter um relacionamento duradouro com alguém se neste imperar a consciência divina, a consciência de Deus. Entendeu por que há uma desilusão com respeito à instituição do casamento nesse planeta? As pessoas querem o outro a tal ponto que elas esquecem de querer a si mesmas. Elas querem um Deus externo. Elas fazem do cônjuge dela, do marido, da esposa, o seu Deus. E a sua alma nunca pode aceitar
você fazer de uma outra pessoa o seu Deus. A sua alma é o seu Deus, não a alma da outra pessoa. Então a sua alma vai e quebra isso. O casamento é uma instituição divina, eu diria. Não divina no sentido da Bíblia, o homem e a mulher deixarão os seus pais, se casarão e virarão só um. Não. É uma experiência sagrada, é nesse sentido. Sagrada porque há energias muito voluptuosas que precisam ser maestricamente administradas. O casamento é uma instituição divina que só pode se constituir com sucesso e permanecer com sucesso até o final de uma encarnação se ambos os parceiros, ou mais de 2 parceiros, não importa quantos são, se todos forem deuses. Então, se o seu casamento terminou, um de vocês ou ambos não foram deuses. E aqueles que vocês veem que permanecem com o mesmo cônjuge até o final e dizem, olha, o amor genuíno um pelo outro. Não, mentira. Eles não tinham amor um pelo outro. Eles eram deuses. Eles trouxeram Deus para a equação. Qualquer que seja a definição deles. Eles se conheciam muito bem. E eles sempre colocaram as suas prioridades pessoais em primeiro lugar. E como ambos estavam fazendo isso, nenhum mexia com o outro. Nenhum precisava buscar no outro o que este já estava fornecendo a si mesmo a nível interno. Então lembre-se, coisas não vieram para a sua vida e não virão. Principalmente se elas estiverem atreladas a só acontecerem quando você está na experiência de Deus. Então vocês buscam realizar sonhos, projetos, empreitadas e algumas dessas coisas só conseguem chegar e ficar na sua vida se o estado de Deus estiver presente. Se não estiver presente, é um esforço para alcançar o vento. Você construirá algo durante vários anos, ficará várias horas sem dormir, fará todo tipo de coisa e ficará frustrado e cansado no final. Pois você construiu a estrutura externa, mas não há estrutura interna, sutilizada, invisível, sustentando aquela externa. Então a externa acabará eventualmente tendo que deixar de existir, pois não havia a base sutil. A base sutil dos relacionamentos, principalmente os amorosos. A base sutil do contentamento, da felicidade, do se sentir completo, é estar na experiência de Deus. Quando você não está no estado de Deus, você se dessacra, você se humilha, você se rebaixa. E isso é uma indecência. De certa maneira, você entra no caminho da ascensão e nos iniciados isso talvez fique por um tempo mais exacerbado. Esse dramaticismo, esse mentalismo, a necessidade de se entreter com outras responsabilidades ao invés de ser Deus. É normal, fica exacerbado para que vocês enxerguem. Mas agora, vocês também serão os primeiros a não terem mais esse exacerbamento, pois isso nem mesmo mais estará lá. Vocês são os poucos humanos que já podem estar no estado de Deus e não serem medíocres. Mais algum comentário sobre o que eu disse até aqui, Yara Shamunadawa? Da minha parte, não. Eu acho que vocês também não têm mais nenhum comentário sobre o que eu disse até aqui. Muito bem. Eu falei sobre a decência. Nós vamos iniciar uma pergunta de sessão e respostas. Uma sessão de perguntas e respostas. Respostas feitas, enviadas originalmente para serem respondidas num outro evento do canal, a Marlene Sage, o Entrenário, mas como eu disse, eu me apropriei delas e eu as responderei aqui. Obviamente a Yara só irá ler as respostas, as perguntas faltantes que ela já havia selecionado para aquele evento e que agora serão respondidas por mim neste evento. Isso daqui é uma quebra proposital. A gente teve um tema agora um pouco
desconfortável para alguns de vocês. E não queremos que vocês fiquem internalizando ele a nível mental. Então vamos mudar de assunto completamente, o que também é um assunto interessante, e vocês verão que eu tenho uma maneira de responder muito mais direta do que Saint Germain. Pois eu não quero cair na indecência de ficar me estendendo. Você é Deus, você, com o pouco que eu falarei, você conseguirá acatar sobre o que é isto, sobre o que se trata essa resposta. Então vamos lá, parece que a Yara selecionou 3 perguntas do total de 5 perguntas que cada participante mandou. Uma foi respondida no entrenário e então sobram 2 de cada participante. Você pode começar, Yara. Posso mencionar o nome da pessoa? Assim como você fez no entrenário. Pergunta da Roberta. Sobre o mecanismo de cura, ou o que chamamos de dom de cura, como ele se processa? Pela expressão mecanismo de cura, vem a mim uma série de coisas que poderiam ser apropriadamente chamados ou chamadas de mecanismo de cura. Eu acredito que, até para o entendimento dos espectadores que estão recebendo a sua pergunta, Roberta, precisaria haver uma especificação melhor do mecanismo de cura. Mas eu entendo que você está falando no sentido primário da cura. Como a cura física, a cura emocional, como ela se processa, como ela se dá, como ela acontece. E eu vou partir desse ponto mais simples para responder. Como ela se processa? Quando há uma consciência naquele dado espaço do corpo, quer seja físico, emocional ou mental, que é o oposto da desconsciência que ali agora se abriga, que é até o que causou o desequilíbrio ou a doença, a cura simplesmente se torna presente, se faz presente. Então, cura é um processo da trazida de consciência a espaços preenchidos com desconsciência. E essa desconsciência, em cada dado contexto, se manifesta como efeitos colaterais diferentes. Às vezes são desequilíbrios, às vezes são doenças e assim por diante. A próxima pergunta da própria Roberta. Considerando que crescer é um processo natural, no qual compartilhamos o que somos com gratidão e desprendimento? Isso é um dizer de uma autoria anônima. A pergunta é: como se forma o momento da iluminação? Essa pergunta é curiosa, pois você trazendo a menção desse autor ou autora anônima, há uma série aí de junções, como eu gosto de dizer. Isso quer dizer uma série de premissas da qual parte-se do ponto de que essas são verdadeiras. Por exemplo, a parte em que diz que crescer é um processo natural. Você pode até repetir a frase que a Roberta colocou aqui, isso, crescer é um processo natural. Eu vou dizer para você, assim, em muitos outros lugares do cosmos, crescer é algo natural. Por exemplo, a própria energia, qualquer que seja esta, boa ou ruim, dependendo de como você cataloga a energia sempre quer crescer. Mas eu diria que quando você fala que crescer é um processo natural, assim, a nível humano, crescer no sentido de progredir nas experiências da vida, no entendimento de si na vida, ou de crescer até biologicamente, é o crescer no sentido pleno da palavra crescer. Crescer não é um processo natural para humanos. Por isso que eu digo que é uma premissa. E é o que eu estou tentando mostrar nessa última 1 hora. Crescer não é um processo natural. Os humanos vêm para ter um crescimento evolutivo, ou consciencial, ou intelectual, e como já mencionei aqui nessa sessão, eles começam a viver às custas do que esse mundo oferece. Ou, como já falei, da biologia humana defasada. A biologia humana, em milhões de anos, mudou praticamente nada. Então, onde está o crescimento?
Alguns podem cair aqui para a tangente de como Darwin falou, que as pequenas mudanças evolutivas são justamente muito pequenas, muito lentas, para produzir, depois de bilhões e bilhões de anos, alguma mudança grande o suficiente para ser observada. Mas eu diria, para você, crescer não é um processo natural. Não na Terra com esse nível de consciência. Quando o nível de consciência mudar, aí poderemos ver um crescimento em todos os níveis do humano. E aí, há ainda nessa frase, no qual compartilhamos o que somos com gratidão e desprendimento. Eu diria que a maioria da humanidade hoje, mesmo que eles estão na profissão correta, fazendo o que gostam, eles não compartilham as coisas com gratidão. Eles não têm uma consciência o suficiente para trazerem esse aspecto da gratidão no seu dia a dia. Podem ser profissionais maravilhosos, por exemplo. Maravilhosos. Se sentirem bem ao final de todo o dia de trabalho. E podem até confundir algumas das coisas que estão sentindo como sendo gratidão. Mas a gratidão só pode existir nesse nível de consciência sendo aqui explorado na Guanila Boreal e desse ponto para cima. Então a maioria das pessoas não compartilham as coisas com desprendimento e nem gratidão. Elas têm outras coisas que foram rotuladas como sendo essas duas coisas e passam a acreditar então que estão nesses dois estados, da gratidão e do desprendimento. E aí com isso, como se forma o momento da iluminação? Se forma um momento da iluminação quando crescer deixa de ser um processo natural. Pois crescer se torna sinônimo de Deus. Deus está sempre crescendo. Então não é mais um processo. É um todo de um estado de consciência. E quando desprendimento e gratidão são apenas nuances desse estado de crescimento. E elas não aparecem lá a todo o momento. E o momento da iluminação chega quando não se há mais nenhuma dessas rotulações. Se torna irrelevante o crescer, ser desprendido, ser grato. Não se consegue mais observar essas coisas como sendo separadas uma das outras e que elas juntas formam a produção de algo maior. Então é isso que eu poderia dizer em resposta a essa pergunta. Pergunta da Ivânia. Qual a previsão estimada de humanos acordados espiritualmente nos próximos 2 anos que irão iniciar seu processo ascensional e que nós, após a passagem pelo entrenário e após a nossa iluminação, poderemos auxiliá-los, assim como fomos ajudados por Mestre El e os mestres que o acompanham nessa egrégora, se essa for a nossa escolha? A Ivânia perguntou sobre a previsão. E respondendo essa pergunta, nesse atual contexto, na 7ª sessão dessa Guanila, nesse atual momento, porque nós estamos bem no meio da Guanila Boreal, e logo depois adentraremos lá por meados de março a Altana, não há nenhuma previsão. E os mestres nem estão se esforçando em fazer alguma previsão. Pelo menos eu, que não sou um mestre, é a informação que me foi dada para este evento, mas talvez Charlie possa confirmar. Não há nenhuma previsão e eu acredito que vocês não deveriam se preocupar com essa questão nesse momento. Agora é hora de só observar os 2 eventos acontecendo. Esperar a Guanila passar, a Altana passar, observar mais um pouco os meses após a Altana e ver como o mundo reage, porque o mundo irá reagir ao invés de responder. Isso é típico do humano. O mundo será reativo ao invés de responsivo. E aí sim, com certeza, há mestres em vários níveis que vão angariar as informações necessárias para entender esse novo contexto da humanidade. Em certo sentido, acho que Saint Germain já falou que depois de 2052, todos os gráficos produzidos pelos mestres, a linha de crescendo extrapola a margem do gráfico. Mas eu diria que isso já está acontecendo em pequena escala, o que, do ponto de vista do humano observando essa escala, é algo grande. Algo já está saindo para além da folha do gráfico aqui com a Guanila e mais tardiamente, dentro de alguns meses, com a Altana Celestial. Eu respondo muito melhor do que Saint Germain, não é verdade?
Próxima pergunta da Ivânia. O amor liberta. Embora tudo esteja nas escrituras sagradas e ditas diversas vezes pelos representantes de Cristo, poucos são os que aceitam o chamado e menor ainda os que permanecem e são os escolhidos para se libertar pelo amor. Por que algo que deveria ser tão simples se torna tão complexo para a maior parte dos humanos? Essa é uma pergunta aparentemente complexa, mas realmente ela é simples. E aqui eu fiz um... Eu vou recomeçar a resposta dessa pergunta. Essa é uma pergunta muito simples, mas por todos os componentes que você traz nela, ela se torna complexa. Então talvez ela seja realmente complexa justamente pela simplicidade da questão. Por quê? Basicamente o que você está perguntando tanto é falado sobre o amor, há aqueles que aceitam, há aqueles que desistem no caminho, e no fim ficamos com a impressão de que é algo tão simples, é uma palavra de 4 letras, porque tão poucos conseguem vivê-la ao máximo e nunca se distanciar dela. A resposta, Ivânia, é a falta de decência. É a falta de decência. Você tem que ter um mínimo de comprometimento interno consigo para que possa expandir esse comprometimento com algo, por exemplo, da natureza do amor. Tão poucos conseguem viver esse amor, manifestar esse amor, ou exportar esse amor, ou expandir esse amor, porque eles estão muito desconhecidos de si mesmos. Estão muito apartados de si mesmos. Estão muito investidos nas suas narrativas pessoais. Estão muito associados à terra e aos seus conceitos. O amor é algo tão grande que os assusta. O amor é algo tão grande que os assusta. Mas talvez a maneira mais simples de responder a isso não é nada difícil demonstrar esse amor. Novamente, aqui você está partindo de um ponto de experiências que você viu na narrativa de outros. Às vezes ao seu redor. Você perdeu amigos ou amigas importantes na jornada, vamos assim dizer. Perdeu. Isso faz você refletir porque você sempre se comprometeu tanto, você nunca esmoreceu e porque outros não têm a sua mesma determinação. A resposta mais simples é porque eles não querem. Eles não querem. Eles acharam algo mais interessante do ponto de vista deles, com a qual possam se entreter. Eles não querem, eles acham que o preço é grande demais. Eles acham que eles podem talvez investir muito nisso e não receberem tudo o que gostariam. Estão ainda nessa dinâmica de fazer e receber, doar algo e receber em troca. Mas eu sinto que a resposta que estou dando a essa pergunta ainda não está do meu agrado. Eu diria que a resposta mais simples para tudo isso, aqui resume tudo isso, é: as energias que constituem esse planeta não reconhecem a frequência do amor. Por isso que parece ser tão difícil. Por isso que parece ser tão difícil. O fato de ele ser muito difundido nas escrituras sagradas, nas assim escrituras taxadas sagradas, na verdade não quer dizer que ele está muito acessível. Mesmo tudo que é dito lá é uma sombra do que esse amor é. Então, apesar de ser o planeta do amor, pois é onde o amor se originou como um sentido divino, é um planeta que não se preparou estruturalmente para que esse amor pudesse estar presente em cada partícula, ou célula, ou molécula. Talvez a minha resposta final a esta pergunta seja: por que parece tão difícil? Porque há um parecer. Essa é a melhor resposta, porque há um parecer.
há uma percepção do amor. E quando se está percebendo o amor, não se está a vivê-lo. Quando você percebe o amor como algo fora de você, você nunca conseguirá estar nele. Quando você está nele, você o desapercebe. Não há o amor como algo fora ou a parte de você. E então você nunca falha, e então você nunca se distancia dele. Se me permite uma parte nessa resposta. Quando fala o amor liberta, essa é a pergunta e é a resposta também. Por que é tão complexo? Porque o amor liberta. E as pessoas não querem ser livres. Simples assim. Eu acho que eu ficaria com a resposta da Yara. Pergunta da Daene. O mestre falou sobre um ponto no último encontro, sobre a diferença quem está na senda estando casado, mas não se descreveu muito sobre isso. Apenas apontou que existia diferença. Poderia descrever mais sobre? Esse é o meu caso. Apesar que me veio que no momento ideal tudo irá para o seu devido lugar, mas gostaria de saber o ponto de vista do mestre sobre isso. Deixa eu só ver qual mestre ela se refere aqui. Com certeza deve ser Saint Germain, porque é Saint Germain que está fazendo todos os preparatórios do Entrenário. Sim. Daene, você já colocou bem. O que eu vou dizer, eu não vou ficar me estendendo. Eu só vou dizer que a sua visão é a correta. Não há com que se preocupar com essa questão do relacionamento. Eu consigo pensar em algumas coisas que Saint Germain provavelmente deve ter passado pela cabeça dele quando ele disse que quando uma pessoa está na ascensão e a situação dela de vida é estando num casamento, há algumas diferenças em relação a alguém que é solteiro e está atravessando a ascensão. Está atravessando a ascensão. Mas se ele não mencionou, eu acho que não é relevante. Eu acho que era apenas para vocês tomarem conhecimento de que há sim algum nuançamento. Talvez as coisas aparentemente sejam um pouquinho mais difíceis de navegar quando você está ascensionando e você tem um cônjuge, mas você mesmo maestricamente disse, quando chegar o momento ideal, tudo irá para o seu lugar. E acho que a decência ela é simples. A gente tem falado sobre decência nessa sessão. Então mantenha essa consciência. Assim, uma diferença de ascensionar, que é o seu caso, tendo um cônjuge, e está tudo bem. E, nesse caso, é só sempre manter uma atenção redobrada e, como você mesmo disse, quando chegar a hora, se algo tiver que acontecer, se algo tiver que ruir, se algo tiver que se fortalecer, se o casamento tiver que ser ressignificado, as coisas estarão lá. Então, permaneça com a própria frase que você nos forneceu na sua pergunta. Próxima pergunta da Daene. Em Cabamba, aprendi sobre o quanto o vírus da energia dual é ativo e como se manifesta, e o quanto as pessoas podem vir para você para desabafar os seus problemas, para alimentar essa energia do vírus. Como eu trabalho como terapeuta integrativa, atendo pessoas que trazem as suas dores e problemáticas para os atendimentos, muitas delas bastante polarizadas. Procuro trazer elas para o empoderamento de sua alma e auto-saber para se libertarem dos seus sofrimentos, se assim escolherem, e irem aos poucos eliminando o vírus da dualidade. Você me disse que me explicaria como atuar no meu caso para não ser envolvida novamente no vírus, mas por conta da internet não foi possível fazer, e como tudo tem uma razão de ser, talvez agora seja a hora que eu possa saber o ponto de vista do mestre sobre a minha profissão em especial.
Eu sinto que com essa pergunta da Daene, apesar de não conhecer a Daene, eu sinto que há uma confluência aí. Parece que ela estava pensando tanto em Saint Germain como Charlie ao mesmo tempo. Não me parece que essa pergunta veio de algo que talvez ela fez diretamente a Saint Germain em algum momento, mas talvez que ela fez a Charlie, talvez em alguma mentoria ou em algum outro dos programas que o canal de Charlie oferece. Eu só direi pra você, Daene. E essa é a perspectiva de ou. E eu não sou um mestre ascenso, mas eu tenho uma perspectiva bem ampla, tanto quanto ou mais do que mestres ascensos. Eu direi para você o seguinte: que você reassista muitas vezes a sessão 1, a Compaixão de Alcione. Aquela sessão contém tudo o que você precisa. Principalmente você que lida com pessoas que vêm para o seu espaço de tratamento muito polarizadas. E eu diria que, por causa da Guanila agora, você, porque você está em treinamento para se tornar uma mestra, ou está se tornando uma mestra progressivamente, que você fale cada vez menos. Cada vez menos. Não tente trazer as pessoas para o centro delas, não tente mostrar para elas de que elas podem se libertar e alcançar esse autossaber que pode destravar portas internas. Cada vez mais fale menos. Então, entenda muito bem o que é a compaixão, revisitar a sessão 1, e fale menos. Seja quase monossilábica. Eu vi esses dias Charlie... eu tenho estado com Charlie durante todo o mês de dezembro por causa da gravação desse evento, e eu vi uma iniciada perguntar para ele se ela deveria fazer coisa A ou B, e ele apenas respondeu: você está no entrenário. Você, então... já tem recursos o suficientes para tomar essa decisão por conta própria. Então agora, por causa da Guanila, não é tentar guiar as pessoas para uma maior consciência ou o conhecimento que elas podem tomar de que o auto-saber pode ser o que elas precisam para resolver suas questões, não. É compaixão e falar cada vez menos, monossilabicamente. Essa é a minha resposta. Saint Germain talvez adicionaria outras coisas. Pergunta da Loane. O que fiz para merecer sair da roda de Sansara? Você aceitou estar aqui nesse momento da Terra em que era possível se liberar da roda de Sansara. Você aceitou fazer parte, acho que foi um evento de Charlie, onde houve essa liberação coletiva. Basicamente o que você fez para merecer. Você nutriu internamente, mesmo que o seu nível humano consciente não esteja percebido, de que isso era algo para você e de que era a hora e de que você iria participar, e você foi e participou. Então o que você fez para merecer sair da roda de Sansara foi se pôr à disposição para atravessar essa experiência. Outra pergunta da Luane. O que posso fazer ou deixar de fazer para ajudar na minha evolução? Fazer ou deixar de fazer. Não é sobre fazer ou deixar de fazer para auxiliar na sua evolução. É você adentrar nas experiências. Se você, vamos dizer, fizer isso, você nunca precisará fazer ou deixar de fazer deste ponto em diante. Mas é adentrar nas experiências quando a alma as apresenta. E eu vou dizer um ponto aqui que seus mestres, seu time espiritual, eu não sei como vocês chamam isso, que está aqui, eles estão me falando. Eles me falaram que Prosanis, que parece que é um dos nomes do seu superior, alguns meses atrás disse para você mudar de cidade. Foi até dado para você uma oportunidade de trabalho. E me parece que você simplesmente deu de mão. Você simplesmente virou as costas. Tanto para a sua alma, quanto para as pessoas que a sua alma estava usando. Eu vou até dizer qual era a cidade de Goiânia. Pois você achou que você sabia melhor do que a sua alma. E desde lá você tem sentido alguma frustração, alguns problemas. De acordo com o Charlie está até falando que você quis fazer a escola de Cabamba recentemente de novo. E por que o motivo disso? Você perdeu uma experiência, sua alma abriu uma janela. Mas você só quer escolher as experiências que agradam a Loane humana. Quando é a Loane alma,
Se não for algo que está na cabecinha da Loane humana, você simplesmente dá de mão, vira as costas e isso gera uma grande insatisfação. Então aquela foi uma porta perdida, eu não sei se ela está totalmente fechada, mas foi uma presunção sua achar que ignorar aquela oportunidade não iria afetar a sua relação com a sua alma, pois de fato afetou e você assim bem o sabe. Pergunta da Eliane. Estava no plano de alma e no plano da linha da ancestralidade de todos que estão encarnados nesse momento de transição planetária ascensionarem? Ainda existe a possibilidade daqueles que ainda não despertaram terem um despertar e ascensionarem? Respondendo à pergunta 1, não. Nem todos que estão encarnados na Terra agora votaram ascensionar, em vista de que sabiam que estar numa transição planetária. Todos estão aqui na Terra agora para auxiliar a Terra nesse processo, quer o processo de evolução da Terra, quer conscientemente ou inconscientemente, e em sua maioria, mais de 90% da população está agora, nesse atual momento da Terra, para fazer fechamentos energéticos, mesmo que estes não acabem levando a uma ascensão. E sim, há uma possibilidade de pessoas acordarem ainda. A Guanila produzirá isso, a Altana Celestial produzirá isso. Eu acho que você talvez às vezes pensa no seu marido e talvez em algumas outras pessoas queridas. Mas não conte com isso, só saiba a possibilidade, mas teremos que observar os próximos capítulos, mas a possibilidade é real. Outra pergunta da Eliane. Gostaria que você comentasse um pouco sobre como as outras encarnações, simultâneas e futuras, perceberão a ascensão, se isso mudará algo nas experiências que elas ainda terão, depois do momento que nós de Chiloé ascensionarmos. Na verdade, não é depois. Enquanto vocês vão ascensionando, e principalmente quando vocês chegam naquilo que Charlie Saint-Germain chama de integração de vidas, uma energia é enviada para cada uma dessas vidas simultâneas ou passadas ou futuras, eu não sei qual é o termo que eles estão usando agora, e essa energia faz uma série de acontecimentos acontecer em cada uma dessas outras encarnações, e essas encarnações, então, simultaneamente, dentro do contexto delas, começam a tomar conhecimento de que também estão ascensionando. Na verdade, elas só estão recebendo o espelhamento da sua ascensão, mas elas tomam conhecimento de que estão ascensionando, ou seja, elas têm um acordar espiritual. Então, quando você tem um acordar espiritual, todas as suas encarnações simultâneas têm um acordar espiritual, que às vezes, se colocado comparativamente do lado, talvez haja um delay. Mas a história de todas as suas outras encarnações serão reescritas. E isso, eventualmente, porque as várias encarnações de um ser estão ligadas ao próprio tecido de tempo do planeta Terra, principalmente esse que é percebido linearmente pela humanidade, isso acaba afetando, conforme as suas reencarnações vão sendo reescritas por causa da sua ascensão nesta vida, isso acaba afetando a própria linha de acontecimentos mundiais que trouxeram a humanidade até este momento atual. Então, sim, a resposta simples é: você ascende, todos ascendem com você. Todos passam pelo acordar com você, pela ascensão com você, nos seus dados períodos históricos. Quantas perguntas faltam? De quantas pessoas ainda, Shamunadawa? Um, 3 a 4 pessoas. Muito bem, nós vamos então fazer uma pausa. Nós não precisamos responder tudo hoje, no dia 27 de dezembro. E amanhã, no dia 28, vamos falar sobre a imensidão de Atlas. E aí eu farei a abertura do evento, respondendo as perguntas. E aí adentraremos então nas perguntas remanescentes. E naqueles outros pontos que ainda não cobrimos na sessão de hoje. Hoje, volte lá na lista que você fez. Nós cobrimos apenas o ponto 5
decência de Sterope e começamos o ponto 4, perguntas e respostas. Então amanhã finalizaremos o 4, iremos para o ponto 3, mudanças causadas pela guanila boreal, ponto 2, ponto 1, e então pontuarei em algum ponto dos momentos ainda que nos restam nessa guanila boreal sobre a minha natureza. Eu sou o e vamos terminar assim, precisamos fazer uma respiração. Vamos deixar esse hiato, esse gancho para a próxima sessão. Até lá.